Bora, fiel, análise da grande final, Corinthians e Flamengo no domingo, nos comentários do Zé Elias e dos flamenguistas, Pascoal e Zinho. Se liga só na soberba dos caras, na moral, mano, segunda-feira, tomara que a gente esteja aqui comemorando o título do Corinthians e no domingo calar a boca da urubozada. Esses antes, tem que respeitar, mano, futebol é jogado, é 11 contra 11 e vamos pra cima. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Momento pode pesar, Flamengo com o time principal em 26 e Corinthians na temporada. Jogos, o Flamengo 3, Corinthians meia dúzia. Aproveitamento 33,3 a 44,4. Gols, vou na média. 1 cravado para o Flamengo, 1,17 para o Corinthians. Gols sofridos, 1,33 do Flamengo, 1,17 do Corinthians. Zé, vamos lá. Acho que até o corintiano mais otimista acredita no título, ok, mas sabe que o favoritismo é do Flamengo. Mas tem jogo, o Flamengo vem de 2 derrotas, é começo de temporada. Como é que você imagina essa partida, tanto do ponto de vista de futebol, quanto da pressão envolvida nele? Porque a gente tá falando de um Flamengo, e eu não gosto dessa loucura do futebol brasileiro, de, em janeiro a gente tá falando, não, mas se não ganhar, vai estar pressionado. O cara acabou de ganhar um monte de coisa, falando em Felipe Luiz. A gente sabe quando tem um elenco que alguns definem como incomparável. Muito obrigado. A pressão, e tem gente que concorda, certamente. Eu também concordo. Eu tô começando a achar difícil contra-argumentar. Mas como é que você imagina a pressão envolvida pro Felipe Luiz, pro Flamengo ganhar esse jogo? Eu acho assim que a pressão toda nesse jogo é pro Felipe. Pelos 2 resultados que ele vem, 2 resultados negativos. O Corinthians, querendo ou não, o Corinthians tem aquela... Não vou dizer que é uma desculpa, não é isso, mas tem 11 jogadores e o próprio Dorival falou, olha, nós não tivemos tempo necessário para preparar todos os nossos jogadores, eu vou com o jogador, vou com o que eu tenho de melhor, e aí você fazendo essa comparação, né, é lógico que o torcedor corintiano acredita, o torcedor corintiano fala, não, vamos ver se ele é bom, tem todas essas questões motivacionais que o torcedor pensa quando acredita no seu time. Mas você, sendo racional e entendendo a diferença que existe entre um time e outro, o Flamengo é favorito. O Flamengo é amplamente favorito pela capacidade que tem o seu elenco, pelo número de jogadores que o Felipe pode trocar. Pode mexer na equipe, pode mexer taticamente, pode mudar características do seu elenco muito fácil dentro do jogo, né, dos seus 11 titulares. O Corinthians não, o Corinthians sabe que você tem os 11 titulares e 2 ou 3 jogadores que podem ajudar o time principal. E aí, num jogo de 90 minutos no começo do ano, você tem essa disparidade na questão parte física. O Corinthians tem um pouquinho mais adiantado, porque tem 6 jogos, então talvez o ritmo seja um pouquinho maior, mas é uma final. É uma final, você tem motivação, você tem torcida, a pressão está inteirinha nas costas do Felipe. Né? Nós estávamos falando aqui, quando o vovozinho traz a fala do BAP dizendo, olha, eu montei um elenco para ele ganhar todos os jogos, então todos os jogos ele vai ser cobrado ainda mais do que já era no passado. Porque esse elenco ficou mais, né, tem uma qualidade tá muito melhor do que no ano passado em relação a algumas posições. Então eu acho que isso vai ser fundamental para o Felipe saber administrar essa pressão, para os jogadores também, mas a pressão maior no jogo de domingo é do Flamengo. Eu acho que o Corinthians tem a pressão por ser Corinthians, por ter que dar a resposta, né, por ter que jogar, mas não tem como. Todos os jogos em que o Flamengo entrar, ele vai ser considerado favorito ou não amplamente favorito, talvez em alguns jogos sim, outros não, mas com esse elenco sim. A faixa ali da torcida, que o Flamengo é o rei de Copas, né? O Flamengo vai tentar ganhar novamente essa Recopa, né? Como depois tem a Supercopa, como depois tem a Recopa. Exato. A Recopa é no dia 25 de fevereiro, se não me falha a memória, a Recopa Sul-Americana. São 2 jogos, né? São 2 jogos. Primeiro na Argentina contra o Lanús e o segundo no Maracanã. Primeiro, acho que, se não me engano, é dia 19. Isso, 19 e 26. De fevereiro. 19 e 26. Eu acho que o e Flamengo... a ESPN estará presente. Claro, estaremos vendo aí essa decisão de domingo, essa decisão importante, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. É claro que um time é mais consistente do que o outro, que é o caso do Flamengo nesse momento. O Corinthians também vem de derrota para o Bahia, 2-1. O Flamengo vem de derrota para o São Paulo. Mas o Flamengo tem mais soluções, né?
O Corinthians está tentando ainda melhorar o seu elenco. Essa é uma tentativa que o Corinthians está fazendo, trazer mais jogadores dentro de um plano de ação que o Corinthians elaborou para melhorar o seu elenco para essa temporada. Contra o Flamengo, gasta 42 milhões de euros para trazer um jogador que poderia jogar tranquilamente em qualquer outra equipe do futebol europeu, porque ele tem qualidade suficiente para isso. Então, para a gente parar e analisar, eu acho que o BAP, quando falou para o Zinho, só a minha interpretação, Zinho, a respeito do texto, é o seguinte, ó. Esse negócio de ganhar Campeonato Brasileiro, ganhar Campeonato Libertadores da América, Supercopa, Recopa, isso aí o Flamengo já ganhou. O Flamengo precisa ganhar mais mundiais. Então o Flamengo tenta ganhar a Copa Intercontinental, está montando o time para isso, já nesse final de ano, ganhar a Copa Intercontinental, e daqui 2 anos ter novamente a Copa do Mundo de Clubes. Que eu acho que é para isso que o Flamengo está sendo montado. Essa estrutura toda leva o Flamengo até essa situação. Vamos ouvir o Marcelo Paz, hoje homem forte do futebol do Corinthians, ele é o bola da vez dessa semana, e ele falou sobre o Flamengo. Falando com o torcedor corintiano, o que pode esperar? Você, nesse pouco tempo de Corinthians, você acha que a médio e longo prazo dá para dar jeito no Corinthians? Em quanto tempo ele pode sonhar com essas contratações futuramente, de realmente ser essa potência que a gente escuta há tanto tempo? Eu entendo que sim. O Flamengo mostrou que é possível. Se a gente pegar o Flamengo do início da década de 2010, 2011 ali, aquela frase do Vampeta, que era verdade. Era verdade. Que paga finge que joga. E outras situações, se for rememorar, o Flamengo mostrou que é possível. E o Corinthians tem um potencial tal qual o Flamengo. Talvez maior. Talvez maior porque o Corinthians está na capital econômica do país. Então a possibilidade de mais recursos talvez seja ainda maior. Tem estádio próprio facilita para muita coisa, e é um estádio espetacular, o Química Arena é espetacular, muito bem gerido, por sinal. Estive lá falando com algumas pessoas da gestão, acolhedores, pensando para frente, querendo realizar eventos, gerar receita para a Arena, o Okabe, a Rita, pessoal competente. Então, tem um potencial muito grande. Precisa fazer esse caminho. Precisa fazer o caminho da organização financeira, de atrair parceiros, de vender melhor os seus jogadores. A maior venda da história do Corinthians é 18 milhões de euros, é pouco para o Corinthians. O Corinthians pode muito mais. Sim. E vai alcançar isso, porque como é que se alcança isso? Seja firme no mercado. Zinho, vamos arrematar esse tema, quero te ouvir sobre o que disse o Marcelo Paz. Assim, há controvérsias, né? Eu acho que, assim, o Corinthians tem um estádio que não pagou ainda. E foi muito beneficiado para ter esse estádio. Podemos debater esse assunto depois. O Flamengo hoje, o Maracanã existe, sobrevive por causa do Flamengo. Quem mantém o Maracanã vivo hoje é o Flamengo. O que gera receita no Maracanã hoje é o Flamengo. E o Flamengo tem potencial para construir o seu estádio. Então, assim, muito breve aí, breve não que demora para construir o estádio, mas o Flamengo já tem potencial para construir o seu estádio. Agora, eu concordo com ele, que realmente São Paulo gera mais negócios do que o Rio de Janeiro. Vai depender de quem vai fazer essa gestão. O Flamengo teve pessoas competentes para organizar tudo isso. E aí a gente vai ver no futuro se realmente as receitas que forem criadas pelo Corinthians, como ele falou, acha que é até maior do que o Flamengo tem alcançado. Eu espero que sim, não só o Corinthians, mas vários outros clubes. Pascoal foi muito feliz. Tomara que vários outros clubes consigam contratar jogadores do potencial que o Cruzeiro contratou, que o Palmeiras contrata, que o Flamengo está contratando, e algumas outras equipes também fizeram boas contratações. O Corinthians realmente, com a torcida que tem, aí sim, aí eu acredito. Acredito pela potência de torcida que o Corinthians tem. Pelo espaço que o Corinthians, através da sua torcida gigantesca, ocupa na mídia. Nós temos que falar do Corinthians porque a repercussão pela grandeza da torcida do Corinthians é enorme. Porque às vezes os resultados não são nem os melhores. Foi o ano passado e muito mérito do Dorival com os jogadores, que com toda uma crise, com toda tinha tudo para dar errado e o Corinthians é campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. E era um Corinthians que de repente a gente estava falando de brigar para não cair no Campeonato Brasileiro.
Tem potencial por causa da torcida do Corinthians, que é enorme. Não é nem só por causa de São Paulo, por causa disso, porque tem estádio. Porque o estádio ainda precisa até pagar, né? Não sei nem como é que tá. Tá embutido nessa dívida, né? De bilhão, não é? 2,8 bilhão, né? Alguma coisa assim. Tá embutido. Tá. Então, assim, eu acho que o Corinthians, pela torcida que tem, aí o Corinthians tem um potencial enorme, né? Que a torcida do Corinthians, quando abraça, vai e aí gera todos os recursos bem administrados para um Corinthians que, para mim, já é gigantesco. Agora, infelizmente, está afundado nessas dívidas todas aí e que precisa de pessoas competentes como o Marcelo. Ele pode ser um desses caras para ajudar nisso. Eu acredito que ele vai fazer esse início. Como foi o Bandeira, o Valim, uma turma lá atrás no Flamengo, que começou tudo isso, que era do grupo, né? Eram todos eles, né? O BAP, o Landim, eles receberam mais esses louros dos títulos, mas eles todos estavam juntos. Foi um grupo de pessoas com capacidade de administração que fizeram o Flamengo virar potência. O Flamengo já era potência do portão para fora, por causa da torcida, por causa de tudo, por causa da história dos jogadores. Do portão para dentro, o Flamengo não era. Era uma crise, como mais ou menos a gente vê o Corinthians aí. Agora, quando essa turma chegou, arrumou a casa, o do portão para dentro, arrumou tudo, virou a potência que a gente está vendo no Flamengo. Eu acho que o Corinthians tem capacidade para isso. Não preciso ficar comparando com outro time. O Corinthians tem potência para ser um time de fazer contratações como a gente está vendo outras equipes fazerem e de ter salário em dia, de estar tudo correto, pagar suas dívidas, organizar os seus departamentos, investir em outras áreas. Tem potencial, concordo, e muito. Não tá ganhando. Quanto vai ser o jogo? Rodada de palpites para vocês agora. Eu fiz meu palpite agora lá na redação. Acho que vai ser 3-3, porque vai placar bailarino. Aí, Thiago, Final da Supercopa. É loucurada? Porra, os placares são 4-4, 2-2. Só tem loucura. E o jogo nos pênaltis. Lembra aquele Flamengo e Galo? Que tem 404 tem o pênaltis. São Paulo e Palmeiras ali que... Mas eu acho que vai ser um placar bailarino. É 3-3 com o Flamengo campeão nos pênaltis. Quem ganha? Flamengo campeão nos pênaltis. Eu, apesar do Flamengo pressionar alto, e o Dorival sabe disso, e vai tentar usar esse espaço que a defesa do Flamengo pode deixar se falhar na pressão, como falhou contra o São Paulo, eu acho que vai ser um jogo muito mais truncado. Tem uma visão diferente, posso estar errado. Não, eu posso estar muito... A chance de eu estar errado é muito maior do que você estar errado. O jogo vai ser muito mais fechado. Obviamente, se principalmente o Flamengo fizer um gol, o jogo abre. Porque se o Corinthians fizer um gol, o jogo fecha ainda mais, eu acho. Palpite... 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Mesmo palpite que o meu, eu ia falar isso. É o seu, Thiago? Também. Quem que vai ser o herói desse jogo aí? Aí... Vai, vamos lá, vamos testar. Quem que você olhando? Sei, Gol do cara. Pedro. O Arrascaeta é muito propício a esses jogos, assim. Ele é muito... E o Bruno Henrique também, se jogar, né? Se tiver a oportunidade de entrar, nesses jogos decisivos ele sempre cresce também, né? Pode ser. Natália Ferrão. Acho que vai pros pênaltis. É? E quem ganha nos pênaltis, você acha? Aí você tem dois goleiros que foram importantes na temporada passada pegando pênaltis. Nossa Senhora. Então, acho que pode ser protagonista aí um dos dois em relação a pegar pênaltis. Aí tem que falar quem vai ganhar? A maioria falou Flamengo. Flamengo. Posso pedir pro corintiano do Flamengo vou mudar, vou colocar Corinthians. Todo mundo falou Flamengo? Corinthians. Todo mundo falou Flamengo? Então eu vou mudar. Vai equilibrar. Pro corintiano eu pergunto. Pronto. Assina o empate, a disputa por... Assina o empate, a disputa por pênaltis antes? Isso. O flamenguista não vou perguntar porque não assina. Tá. Então essa pergunta o Brenner acabou de fazer, você responde no chat. Assinaria, você corintiano, assina o empate para decidir nos pênaltis e aí ter o Hugo como trunfo? E pros outros torcedores, se o empate é melhor pro Corinthians ou pro Flamengo? Eu acho que o Corinthians vai jogar pra empatar, cara. Você acha? Pra segurar o jogo, gente. Eu não sei, Tu acha que o Corinthians vai se abrir pro Flamengo? Não, de forma... Ninguém se abre pro Flamengo. Pressionar pra cima, não. De Deus, cara. Eu tenho dúvida de Só o como vai Crespo ser montado o meio de campo do Corinthians. Eu tenho muita dúvida em Vou ficar relação a recuado isso. esperando Se o aquele Bidon jogo. vai jogar, se o Bidon não vai jogar, se quem vai ser o cara ali à frente da zaga, o Ranieri vai baixar, não vai baixar. Eu tenho muita dúvida em como o Dorival vai montar esse sistema de meio de campo do Corinthians. Já estão respondendo E se o Garro aqui, vai ser Elton titular? Corinthians não assina o empate. Olha lá, nós assina o empate.
O Igor O Pereira. Rafael Gomes falou que a gente vai quebrar, cara. O Igor Souza fala que... Vinícius, Corinthians, Lima, Corinthians ganhou o jogo. E as câmeras? Vão ter câmeras no estádio? É negócio de provocação, negócio da câmera lá do pênalti do Flamengo. Botos Deus. Provocam. Arrascaeta piscininha, só se joga, tá aqui. Olha aí. Edu, eu fui buscar os últimos resultados da Supercopa do Brasil. Olha lá. 3x0, É o super 2x2, 2x2, 4x3, 0x0 e 3x1. Eu sei quanto vai ser o jogo, eu posso falar aqui. Quanto vai ser, então? O jogo vai acontecer de uma maneira muito clara e tranquila. O Flamengo Eu só quero o resultado. vai ter Ele tá dificuldades fazendo com o um Corinthians. corte. O Flamengo vai ter dificuldade com o Corinthians. Vai ser um jogo Vai truncado. postar. Se ele acertar, ele E posta. Se sabe, ele errar, ele o some. Flamengo vai ganhar por 1-0. Eu acho que vai pro E sabe quem vai fazer o gol? Quem? Paquetá. Você vai querer que ele passe só pra você Paquetá. dançar. Paquetá de uma maneira heróica. Daniel O Pereira, que eu tô 3 ao falando aqui é pra Flamengo. vocês me cobrarem na segunda. Então é isso, Fel. Na moral, cara, isso aqui não dá não, mano. Esse programa, pra mim, é o pior programa da ESPN, esse F-Show. Eu nem posso porque é uma porcaria. Não dá, mano. Parece mais uma Praça é Nossa com os caras sem graça, tá ligado? É, tudo antes, mano, tudo antes. Esse primeiro, o Diópolis ali, o mais novinho, palmeirense, cara de palmeirense. Os caras tudo antes. Dá a taça pro Flamengo, então, pô. Dá a taça pro Flamengo, não tem jogo, dá WO. Nossa, mano, se o Corinthians ganhar, mano, eu vou falar tanto na segunda-feira. Meu irmão, eu vou falar tanto desses caras aí. Vocês vão ver, mano. Todo mundo contra o Corinthians. Elzinho menosprezando, a soberba. Até que o Pascoal foi o mais profissional de todos os anjos flamenguistas. Ele foi o mais profissional ali, cara. Eu pensei que negócio de incomparável. Cara, flamenguista é um nojo, mano. Ou, na moral, flamenguista é um nojo. É um nojo. Então, vamos domingo calar esses imundos aí e ser campeão nessa bosta aí. Na moral, mano. Agora eu fiquei bravo. Pô, na moral. É uma soberba tão grande, tá ligado? Uma soberba. Eu espero do fundo do meu coração que um dia esse Flamengo quebre, cara. Quebre mesmo. E que se fechar as portas, não vai fazer falta não pra nós, mano. Comenta aí, deixa o seu palpite nos comentários. Eu vou chutar aqui 2x1 do Corinthians. O segundo gol vai ser no finalzinho, acabando o segundo tempo, mano. Os 47 ali. Gol de cabeça do Memphis. Pra calar a urubuzada lá. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo, tchau. Valeu, é nóis.